Olá, meus amigos! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre insulina. Isso mesmo, né? Bom, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1, eu não tive nem opção, né? O médico já chegou e disse: você precisa tomar insulina porque sua glicose está muito alta, você está em cetoacidose e a gente precisa baixar essa glicemia. E eu não estava entendendo muita coisa, eles aplicaram a insulina e desde que eu saí do hospital eu tinha que aplicar a insulina e assim, eu não tive nem como contestar ou pensar em outras possibilidades, né? Mas hoje, convivendo com diabetes há 15 anos, eu percebo que existem muitos tabus e muitos mitos envolvendo a insulina, que significa vida para as pessoas que convivem com diabetes. Tipo 1, principalmente, que não tem opção nenhuma, né? A partir do momento do diagnóstico, você já tem que tomar insulina porque o seu pâncreas não produz a insulina, que é um hormônio natural, mas que parou de ser produzido por conta das células betas que foram atacadas, uma doença autoimune, como acontece no diabetes tipo 1. Porém, quando a gente conversa com pessoas que convivem com diabetes tipo 2, existe uma resistência e muitos mitos relacionados à insulina, né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma mulher, ela tem 40 anos e ela tem diabetes tipo 2. E ela estava contando que a mãe dela estava com um problema grave, né? Um ferimento que não estava fechando, mas que agora começou a ser atendida. E que a mãe não tomava insulina, apesar do médico ter falado para ela tomar insulina. E aí, essa mulher falou: e eu também deveria tomar insulina, mas eu não tomo. E aí eu comecei a perguntar para ela: mas peraí, por que você não toma? Ela falou. E aí eu pensei, né, primeiro, ela não toma porque ela tem medo, ela deve ter medo de seringa, de agulha, né, então por isso ela não toma. Na verdade ela disse: não é por nada disso. Porque para mim, chegar a tomar insulina é o último estágio do diabetes, né? E aí ela estava dizendo que se sentia culpada porque ela se questionava do tipo: por que eu cheguei a esse ponto de precisar usar insulina, né? E aí ela acabou não tomando insulina. Aí eu tive que ter um papo com ela, né? E expliquei para ela que na verdade a insulina é um hormônio que é produzido pelo nosso organismo. Quando esse hormônio não consegue, né, colocar a glicose que está lá no sangue dentro da célula, ou quando o nosso corpo não produz, né, a insulina, a gente precisa tomar, né, porque senão a gente não consegue fazer o controle da glicemia. E que por mais que ela tivesse esse pensamento de que a insulina é o último estágio, a última opção, isso não era verdade para ela. E o que me chamou a atenção é que ela ficou parada, me ouvindo falar, e tudo que eu falava parecia uma descoberta. De fato, ela vinha já com um pensamento que muita gente tem, que a insulina ela pode ser o último estágio, que depois da insulina já é uma sentença, né? E na verdade nada disso. Simplesmente você está aplicando algo, né, dentro do seu organismo que seu corpo parou de produzir, que a gente depende disso para viver e viver com qualidade também, né? Porque no caso do diabetes tipo 2, normalmente o pâncreas ainda consegue produzir pouca insulina, só que essa insulina não consegue agir, né, quando chega na necessidade de usar a insulina aplicável, né? E as pessoas não conseguem ter essa consciência e acham que a insulina vicia e a insulina não vicia. Aliás, se viciar é um vício bom, né? Porque o nosso corpo precisa disso, né? Naturalmente as pessoas têm insulina no organismo. Se não tem, a gente tem que colocar, né? Para poder fazer com que a glicose seja usada como energia, porque a insulina é tipo um transporte, ela pega a glicose e coloca dentro da célula, isso vira energia.
Então eu tô gravando esse vídeo, na verdade, para chamar a atenção, principalmente das pessoas que convivem com diabetes tipo 2. Insulina não é uma sentença de morte, insulina não é o último estágio, insulina é vida, gente. Ainda bem que a gente tem essa possibilidade de tratar com a insulina. A gente completou agora 100 anos de existência da insulina. Quem tem diabetes tipo 1, como é o meu caso, e caso de crianças, de adultos também que convivem com diabetes tipo 1, a gente não tem produção nenhuma e a gente não tem escolha, a gente não tem como questionar. E o diabetes tipo 2 tem que entender que, assim, se chegou, né, a ponto de tomar insulina, né, se o médico avaliou que a produção de insulina é insuficiente, não consegue de fato agir a insulina que seu pâncreas produz, ou a secreção é muito pouca, tomar insulina não é nada demais, é uma medicação, é um tratamento super eficaz que vai só te trazer benefício, não vai te trazer mal nenhum, apenas benefícios. Claro que você vai ter que saber manusear isso, porque talvez quando a gente fala de malefícios, né, se injetado uma quantidade exagerada de insulina, você pode ter uma hipoglicemia, e aí você precisa entender como tratar a hipoglicemia e saber manusear mesmo a insulina. Mas a insulina não é algo ruim, a insulina não é algo que vai comprometer a sua vida. Na verdade, ela vai te dar liberdade, ela vai te dar vida, ela vai dar qualidade para você viver bem. Então, fica aqui o meu recado para vocês. Não tenha medo da insulina. Se precisar usar, pode usar. Se o médico disser para você precisa de insulina, não fuja. Se você fugir, é pior para você. Então, é melhor controlar no momento certo do que fechar os olhos e seguir a vida, porque lá na frente a conta chega. E a insulina está aqui para nos salvar. Tá bom? Beijo, boas glicemias, se cuidem. Tchau, tchau.